Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje, nós com muita alegria celebramos hoje a memória de Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa d'Ávila. E para dizer também que é uma das 4 mulheres doutoras da Igreja. A Igreja só tem, por enquanto, 4 mulheres doutoras: Santa Teresinha do Menino Jesus, Catarina de Sena, Idelgarda de Bingen e Santa Teresa d'Ávila. Essa mulher que, sem dúvida alguma, vale muito a pena a gente comentar hoje Santa Teresa na nossa meditação do Evangelho. Primeiro que ela é mestra de oração. E se toda a nossa vida ela gira em torno da oração, a oração é a mola que coloca a nossa vida de pé, Santa Teresa, ela é essa grande mestra da espiritualidade da oração. Ela é doutora da Igreja, não é à toa, porque ela deixou um legado teológico e espiritual para cada um de nós, nas suas obras mais importantes, que é o Caminho de Perfeição, o Livro da Vida e o livro Castelo Interior ou Moradas. Santa Teresa que fez também a reforma do Carmelo. Ela, quando entra no Carmelo de São José, em Ávila, o Carmelo não tinha sido reformado ainda. Será Santa Teresa que irá reformar o Carmelo? Essa questão de Carmelo calçado e descalço, isso não existia antes de Santa Teresa. Então ela entra no Carmelo e ela passa 20 anos para poder alcançar a santidade. Ela que chegou a dizer que ela tinha abandonado a oração. Mas veja, vamos entender isso, Porque ela era monja, ela rezava a liturgia das horas, ela participava da missa, rezava o rosário, rezava o breviário, os 150 salmos, e nós estamos falando de alguém. E como que essa mulher não rezava? Porque para Santa Teresa, liturgia diária, terço, ofício divino, nada disso é oração segundo o que ela trata. Oração para Santa Teresa é tratar de amizade com aquele que nós sabemos que nos ama. Isso para Santa Teresa é oração. É aquela palavra que Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto atrás de si e ora ao teu Pai que vê o que está escondido, que te conhece no lugar escondido. Para Santa Teresa, oração é esse relacionamento, é buscar a presença. Ela que diz que a oração mental precisa ser a oração vocal e a oração vocal precisa ser a oração mental. Ela chega a dizer que aquele que ora distraído, ele não está fazendo a oração. É aquele que diz palavras, mas o seu coração não está ali naquilo que ele está dizendo. Santa Teresa chega a dizer que não está fazendo oração. Então nós estamos falando de uma mulher que, de fato, segundo o texto que nós acabamos de ler do Evangelho, uma mulher que estava com o seu interior completamente organizado. Uma mulher que estava com o seu interior totalmente sintonizado em Jesus. Santa Teresa que um dia ela teve a visão da alma humana. Ela foi muito privilegiada porque ela teve muitas considerações de Deus. Deus mostrou para Santa Teresa o inferno, mostrou para ela o céu, mostrou para ela o inferno e o lugar que estava destinado para ela se ela não mudasse de vida. Agora, veja, irmãos, nós estamos falando de uma mulher que vivia uma vida completamente regrada. Deus mostrou o inferno para ela. É sério isso.
cuidar da nossa alma, cuidar da nossa vida espiritual é sério. E isso está totalmente de acordo com o evangelho que nós acabamos de ler, porque os fariseus estavam preocupados com o externo. E é um pouco daquilo que nós estamos vendo hoje. Nós, por exemplo, vemos hoje o quê? A cultura do corpo. A cultura do corpo. Botox para tudo que é lado, plásticas para tudo que é lado. As pessoas querem ficar perfeitas. A pergunta é, não criticando as pessoas que fazem isso, né? Não é pecado, não estou dizendo isso, mas o nosso interior, ele está caminhando na mesma velocidade que o exterior? Porque o exterior, ele vai passar. Jesus está dizendo muito claro aqui nessa palavra do Evangelho que o nosso interior, ele é mais importante que o exterior. E que com isso a gente não precisa desleixar do exterior, mas que o mais importante é cuidar do interior. Porque ele diz, é do interior do homem e é do interior do nosso coração que sai todas as maldades, que sai todos os roubos, os assassinatos, que sai o pecado que sai de dentro de nós. Não é aquilo que entra de fora, mas é aquilo que sai de dentro do nosso coração. Então Jesus está dizendo nesse evangelho que é muito importante a gente cuidar do nosso interior, e Santa Teresa entendeu isso, e um dia então ela teve a visão da alma humana como se fosse um castelo, e no centro daquele castelo, nos aposentos reais, estava Nosso Senhor, que precisava se fazer um caminho para poder chegar lá nos aposentos do rei. Esse aposento do rei, sem dúvida alguma, para Santa Teresa é as sétimas moradas. Santa Teresa elenca desde a primeira até as sétimas moradas como um caminho de conversão e um caminho de espiritualidade. Segundo Santa Teresa, as 3 primeiras moradas, né, elas estão plenamente concordando com os autores sagrados, outros mestres espirituais, como o Padre Roio Marinho, Garrigou Lagrange, dizendo que ali está a vida ascética de cada um de nós. O que quer dizer isso? A vida ascética, entrar no castelo para Santa Teresa é romper com o pecado. Então, se nós não estamos cometendo pecado mortal, nós estamos em amizade com Deus, nós estamos dentro do castelo. Dentro do castelo. Mas existe um caminho para percorrer. E é aqui que muitos caem. Porque as pessoas pensam que simplesmente pelo fato de não estar cometendo pecado, está vivendo uma vida regrada, trabalhando, cuidando da família, já está tudo bem, já está tudo feito. Não, meus irmãos. Estaca zero. Bem-vindo à estaca zero. Não cometer pecado mortal, viver em amizade, em estado de graça, é obrigação do nosso batismo. Nós precisamos estar assim. Agora, como o batismo nos é dado não na ordem da operação, mas na ordem da graça, nós precisamos pedalar, e pedalar muito. Nós precisamos pedalar para chegar lá no encontro transformativo com Deus. Então, segundo os doutores espirituais, essa primeira conversão, como nos ensina o grande padre Garrigou Lagrange, essa primeira conversão, ainda não entramos na via de santidade de fato. Somos os iniciantes e miseravelmente, muitos de nós, grande parte de nós, inclusive esse que vos fala, nós somos iniciantes na fé. Nós não somos ainda os iluminados, nem os perfeitos, né? Que seriam a 4ª e 5ª morada e a 6ª e a 7ª morada. A 4ª e 5ª para a via iluminativa e a 6ª e a 7ª para a via unitiva ou a via dos perfeitos. E aí a gente consegue entender as 3 conversões. Via purgativa, 1ª, 2ª e 3ª morada. Via iluminativa, 4ª e 5ª morada. E via unitiva ou matrimônio espiritual, 6ª e 7ª morada, que são as vias dos perfeitos. E a gente pode, olhando para tudo isso, você pode estar dizendo assim, não estou entendendo nada. O que você está dizendo? Veja, eu estou falando do processo de santificação que nós precisamos passar por essa vida. E que o processo de santificação, volto a dizer, não é só deixar de cometer pecado e viver uma vida regradinha. Não! Santidade é amar a Deus. E é isso que Jesus diz para o fariseu. Dá esmola do que você tem. Por quê? Porque o que aperfeiçoa a nossa vida é a caridade. E atenção,
não caridade, assistencialismo. Porque muitas pessoas confundem assistencialismo com caridade. Caridade é outra coisa. Caridade é amar a Deus e aos irmãos profundamente, amando os irmãos porque estamos vendo nos irmãos a presença de Deus. Isso é a caridade verdadeira. E que no final, o objeto formal dessa caridade será sempre Deus. O objeto material é o pobre, mas o objeto formal é sempre Deus. Me desculpa estar usando essas linguagens filosóficas, mas às vezes para explicar coisas complexas, nós precisamos de argumentos e de coisas mais robustas para a gente entender, porque muitas pessoas pensam que o pobre dá comida, é muito bom, mas não esqueça que o objeto formal do nosso amor ali é Deus. O objeto material é o pobre, mas o objeto formal é Deus. É Deus. Nós amamos as pessoas por causa de Deus. E esse é o amor sobrenatural que salva. Né? O outro não é peso para mim. O meu irmão, ele não é peso para mim. Não. É isso, meus irmãos. E hoje nós temos essa santa doutora que tanto a gente poderia falar aqui muito largamente sobre a reforma do Carmelo, sobre mais um pouco da conversão de Santa Teresa, mas o nosso tempo é curto para falar tanto de uma grandeza de uma mulher dessa que viveu profundamente aquilo que estava no seu interior. Ela estava cheia de Deus. Que nós aprendamos com Santa Teresa a ser também modelos de oração como ela foi. Eu recomendo muito a vocês que me acompanham agora, leiam os livros de Santa Teresa. Comece, por exemplo, como Caminho de Perfeição, depois você vai para o Livro da Vida e só depois leia o Castelo Interior. Segue essa sequência que será muito bom para cada um de nós. Deus te abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.